Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai decifrar um dos erros mais comuns e honestamente mais caros do mercado financeiro. Sabe qual é? Confundir um simples estoque com um rompimento de verdade. Entender essa diferença é simplesmente fundamental. Pois é, essa confusão, por menor que pareça, pode custar muito caro, levando a perdas bem significativas. Mas olha, a boa notícia é que entender essa diferença é, na verdade, bem mais simples do que parece, e é exatamente isso que a gente vai detalhar aqui, passo a passo. A ideia central é essa aqui, ó. Um toque é um teste, um rompimento é uma conquista. Pensa assim, o toque é como encostar numa parede para ver se ela é firme. Já o rompimento é atravessar essa parede, é avançar para o outro lado. E essa metáfora, por mais simples que pareça, que guarda o segredo para tomar decisões muito mais inteligentes no mercado. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para começar, o que exatamente define um toque? Bom, um toque acontece quando o preço vai lá, atinge uma zona importante, como um suporte ou uma resistência, mas ele não consegue ficar por lá. É como uma visita rápida. O preço chega, bate de frente com a força contrária e simplesmente recua. Não existe uma mudança de território. Foi só um teste que falhou. E a prova visual disso está toda na anatomia da vela, do candlestick. Olha só, o pavio, aquela linha fininha, pode até entrar na zona de preço. Ele mostra a tentativa, o esforço. Mas o que realmente importa é o corpo da vela. E no toque, o corpo fecha fora da zona. Pega esse exemplo. A resistência está em R$ 150. O pavio até vai lá e espeta os 150. Mas se o corpo fecha em 149, isso é um sinal claro de rejeição. O teste falhou. Psicologicamente, a mensagem por trás de um toque é muito clara. Olha, a gente tentou avançar, não deu, estamos recuando. Isso mostra que os compradores ou os vendedores testaram aquele nível, mas faltou força, faltou convicção para se manter ali. A outra ponta defendeu a posição com sucesso. Agora vamos virar a moeda e falar do rompimento. Aqui a história é diferente. O teste não só acontece, como ele é bem sucedido. É a conquista do território. O rompimento acontece quando o preço não só chega na zona, mas ele consegue fechar e, o mais importante, permanecer do outro lado. Isso não é mais só um teste, é uma conquista de fato. É uma invasão bem-sucedida de um novo território de preços, estabelecendo um novo patamar de negociação. E aqui, a gente vê a anatomia de um rompimento. A diferença é gritante, né? O corpo da vela fecha com firmeza do outro lado da zona de preço. E mais, as velas seguintes também abrem e fecham além daquela zona. Elas confirmam o movimento. Usando o mesmo exemplo, se a resistência era de 150 e o corpo da vela fecha em 151, pronto. Os compradores conquistaram aquele território. É um sinal de mudança real no controle do mercado. A psicologia aqui é de vitória, de conquista. É o mercado dizendo, conseguimos passar, agora vamos avançar. Um rompimento de verdade reflete uma mudança de sentimento do mercado. Um novo consenso sobre o preço do ativo está sendo formado, e os participantes agora vão defender esse novo nível como se fosse o novo normal. Então, o ponto crucial é este. De um lado, a gente tem o teste, que leva à rejeição. É uma história de fraqueza, de hesitação. Do outro lado, a conquista, que leva à consolidação em um novo patamar. É uma história de força e convicção. São duas narrativas de mercado completamente opostas. Certo, mas como ter certeza dessa diferença, especialmente ali no calor do momento, quando a decisão tem que ser rápida? Como a gente separa o joio do trigo? Existe, com certeza existe. E há um elemento que, infelizmente, muitos participantes do mercado acabam ignorando ou subestimando. E a resposta está no volume. Pensa bem, o preço mostra o que aconteceu, mas é o volume que mostra com que força aquilo aconteceu. Ele revela a convicção, a energia por trás de um movimento. É a medida da participação, do comprometimento do mercado com aquela nova direção. Dá uma olhada nesse gráfico. Um rompimento de verdade, um rompimento genuíno, é quase sempre acompanhado por um pico de volume. Se o volume médio de negociação é de, digamos, 100 mil contratos, um rompimento real pode ter um volume de 250 mil, às vezes até mais. Isso mostra que não é um grupinho pequeno agindo, é uma massa de participantes empurrando o preço, o que dá muito mais legitimidade e força para o movimento. É por isso que analisar o volume não é opcional, é essencial. Olha os cenários. Um toque com volume baixo mostra desinteresse, um teste fraco que provavelmente não vai a lugar nenhum. Agora, um rompimento com volume nas alturas, opa,
Isso mostra convicção, força. E um detalhe importante: se o volume começa a diminuir logo depois do rompimento, isso pode ser um grande sinal de alerta de que o movimento está perdendo o fôlego. O volume conta a história completa. Então, vamos pegar tudo isso e destilar em uma ferramenta prática, algo que possa ser usado todo dia para analisar o mercado de forma mais clara. Beleza, então como a gente transforma tudo isso num checklist prático? É simples, são 3 perguntas. Primeira, o corpo da vela fechou do outro lado da zona? E atenção, é o corpo, não o pavio. Segunda pergunta, a vela seguinte confirmou o movimento? Ou seja, ela também ficou do lado de lá da zona? Isso é crucial para filtrar aqueles rompimentos que voltam na cara logo em seguida. E por último, a terceira pergunta, e o volume? Ele foi bem maior que a média nesse movimento? Se a resposta para essas 3 perguntas for sim, aí sim a gente tem um sinal muito, mas muito mais forte. Agora que a gente já consegue diferenciar um toque de um rompimento com mais clareza, é preciso saber que existe um padrão ainda mais traiçoeiro, mais enganoso a ser observado. E a questão que fica é como identificar aqueles rompimentos que, na verdade, são armadilhas. Entender esses falsos rompimentos vai ser o foco da nossa próxima análise. Mas, por enquanto, o mais importante é dominar essa distinção entre toque e rompimento, usando o corpo da vela e o volume. Só isso já vai colocar as decisões em um novo patamar de precisão.